Pronto. Só para poder gravar essa aula aqui, para poder mandar depois. Pessoal, é, vê, Leo deve... Opa, alguém pediu para aqui. Pronto. Vê, primeira questão. Isso aqui foi a questão 36 do ano passado, da sessão do ano passado, da parte de humanas. Aí vê, no contexto da internet, é uma mensagem quase sempre de tom jocoso ou irônico, que pode ou não ser acompanhada por uma imagem ou vídeo e que é intensamente compartilhada por usuários das mídias sociais. Aí vê só, isso aqui é um meme que circulou, segundo o que a OPE disse, isso circulou bem no Facebook, bicho. Alguém, só a OPE tá fazendo um negócio desse. Aí vê, o primeiro ela manda esse textinho aqui, tá escrito: não apenas não enviaste aqueles bens que vosso pai prometera, como os reduziste grandemente, e não sai de nenhuma falta que tenha cometido contra ti, irmão. Aí vê, isso aqui, provavelmente, a gente tá comentando aqui de algum sacerdote. Provavelmente isso aqui é algum sacerdote egípcio da época. Como é que eu sei que é egípcio? Por causa das roupas que eles usavam, das características de roupa, de vestuário mesmo que eles usavam, dá pra gente saber que a gente tá falando do Egito. Então, vê. Aí aqui o imperador, que é com o qual o sacerdote egípcio estava falando, ele dizendo, Atom está tão glorioso hoje, consta na cidade inteira, enquanto consta na cidade inteira, sabe? Aí vê só. Conforme a definição, os memes reproduzidos satirizam, vê, letra A imposição do monoteísmo no Egito. Letra B, práticas comerciais fenícias no Mediterrâneo. C, expansão egípcia no Mar Vermelho. D, introdução de uma moeda pelos gregos no Egito. E, presença núbia no Egito durante a 25ª dinastia. E aí, galera, o que vocês acham? Essa é curtinha, dá pra gente dar uma... Dá pra conversar um pouquinho. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Boa noite, tudo certo? Letra C, e aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Também acha que é C? Vê só, eu vou dar uma acelerada aqui pra gente também não perder muito tempo. Vê só, a resposta dessa questão, por mais incrível que possa parecer, a resposta dessa questão é a letra A. Imposição da monoteísmo no Egito. Por quê? Esse cara aqui é um faraó egípcio que foi responsável pela pela estruturação de um Deus único, de um Estado monoteísta no Egito. Eu não me recordo com exatidão o nome dele agora. Inclusive, se alguém puder pesquisar aí, por favor, já dá uma ajudada aqui. Mas ele foi um imperador egípcio que teve a capacidade de criar um Estado baseado no Deus único. Baseado no Deus único, cujo nome era Atom. Tom está glorioso hoje, está se referindo a esse Deus único. Por isso que a gente está vendo esse sacerdote fazendo uma crítica muito séria ao que o rei está dizendo, ao que o imperador está falando. Ele não, ele diz o seguinte: olha, você não deu o tributo a nossos deuses, não sei por quê, não sei por quê. Aí ele para e diz: ah, Tom está glorioso hoje, né? Sabe? Aí nesse sentido, vê só, práticas comerciais fêmeas no Mediterrâneo não seriam questões de práticas, perdão pelo barulho, mas não seria uma questão de práticas comerciais fenícias, porque primeiro que a gente não está nem comentando sobre fenícios, né? A gente nem falou de fenícios, sério. Letra C, expansão egípcia no Mar Vermelho. V, expansão egípcia, cara, ele não está nem falando sobre o Mar Vermelho, no momento nenhum ele comentou sobre o Mar Vermelho aí. Então, não, não pode ser Mar Vermelho. Rapidinho, galera, peraí.
Opa, galera, voltei. Perdão, porque chegou alguém aqui em casa, enfim. Aí, vê só. Ahn, calma, deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Vou zerar. Vai não, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Fique tranquilo quanto a isso. Ninguém zera, não. Não se preocupe. Você não vai zerar. Não bote na sua cabeça. Você não vai zerar. Aí, vê só. Letra 6. Expansão egípcia no Mar Vermelho. Vê, ele nem comenta sobre o Mar Vermelho aí. Ele não está especificamente comentando sobre o Mar Vermelho. Ele fala mais uma questão realmente religiosa, tá? Porque é uma crítica muito séria do sacerdote ao rei. A introdução da moeda pelos gregos no Egito. Cadê o grego aí para ele comentar? Letra E. Presença núbia no Egito durante a 25ª dinastia. Cadê o momento nenhum ele comenta sobre os implementada mulher, nada do tipo assim. Então, não. Imposição do monoteísmo no Egito. Por que eu digo que incrivelmente? Porque é muito difícil a gente imaginar o Egito como monoteísta. Porque a gente sempre lembra de quem gosta de mitologia. Talvez lembre de Ra, de Sete, de Osíris, Anubis, é, tem outra também, esqueci o nome da. Enfim, Ísis. Também são série de deuses aí, deuses egípcios, mas muito difícil a galera lembrar de um momento, porque ele foi muito curto, esse momento em que o Egito foi realmente considerado um estado monoteísta. Foi muito curto, muito breve, não foi um momento de grande relevância para a cultura egípcia em si, não foi um momento muito relevante, sabe? Mas então, por que dessa questão aí? Esse foi um exemplo de uma questão, entre aspas, fácil, porque. Fácil não, média. Média. Porque o conteúdo dela em si não é difícil, sabe? O conteúdo em si dela não é difícil. Mas, se a gente analisar, porque assim, o que é uma questão difícil? É aquela questão que vai demandar uma interpretação muito grande. Aquela questão que vai ficar, você vai ter que ficar remoendo muito, você vai marcar várias alternativas antes de ver, sabe? É bem complexo esse tipo de questão. Já uma questão como essa, ela talvez se torne média, porque ela não é tão lógico, sabe? Não é tão lógico, não é algo que você parte de um princípio racional, puramente lógico, não é senso comum, sabe? Então aí talvez ela se enquadre como uma questão média ou fácil, também depende do caso. Mas por que eu trouxe essa questão aqui? Porque é um tipo de questão que a UPE gosta de cobrar, porque ela envolve aquele texto, ela é uma questão que envolve um texto, por mais que pequeno, mas envolve um texto verbal, e mais aqui ela vai trazer essa imagem, ela traz aí uma imagem, traz uma figura aí para a gente analisar. Essas questões, vocês vão ver no decorrer das questões, e a maioria das questões da UPE, elas vão trazer ou um texto e uma imagem, ou só um texto gigantesco para analisar, sabe? Mas é muito mais comum, pelo menos na prova de humanas, trazer a parte de um textinho, não tão grande nem tão pequeno, geralmente, e uma imagem do lado, para você analisar. E geralmente a imagem dá uma ajudada do caramba, a imagem geralmente ajuda bastante, tá? Isso aí foi uma questão de história. Mas deu para entender, galera, mais ou menos o que eu queria trazer aqui com essa questão? Deu para ficar tranquilo, não foi? Foi mais uma questão de. Porque é o que eu estava dizendo para vocês. Agora não é hora para a gente ficar vendo conteúdo. A parte do conteúdo já foi, tá ligado? Eu sei que cada um aqui se esforçou que tinha que se esforçar, com certeza, não tenho dúvida disso. Cada um aqui se esforçou que tinha que se esforçar, eu garanto isso. Mas agora é hora da gente fazer o seguinte: relaxar e revisar. Como é que a gente revisa? A gente revisa pegando essas questões assim, revisa pegando essas questões, lembrando de coisas que podem cair, inclusive, coisa que eu preciso conversar com vocês, o que a prova da SSA gosta muito de cobrar na parte de história. História, quem quiser tirar print aí já para revisar esses últimos dias, já tira o print, aquele print, tá ligado? Vê, história do SSA gosta de cobrar a parte que envolve Grécia Antiga, a parte que envolve Grécia Antiga, tem certas questões que envolvem sobre Egito também, mas não é tanto quanto Grécia. Tem um pouco sobre Egito, vou até colocar aqui Egito, um pouco, para não ficar tão sério assim. Grécia Antiga e Roma também. Se eu puder pedir para você focar em alguma coisa, vai ser nisso aqui, Grécia Antiga e Roma Antiga. Egito caiu essa questão principalmente assim,
cai bastante a questão da transição para o Renascimento, a parte do Renascimento, transição para a Idade Moderna, transição moderna, aquela parte do renascimento cultural, porque a UPE ela critica bastante aquela questão da frieza da igreja, no período da frieza da igreja que tinha antes, sabe? Então aí acaba tendo essa. Eles focam bastante nessa questão da transição moderna e também na questão da ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia, a gente pode focar também em questões voltadas para a Igreja Católica, porque o SSA de vocês como trata aí de fatores que envolvem tanto a idade antiga quanto a idade moderna, a idade média, por exemplo, a Igreja Católica, querendo ou não, ela tem um papel fundamental na parte da idade média, né? Então a gente precisa também comentar sobre isso. Quem for aí dar uma revisada, dá uma olhada aí na questão histórica da Igreja, já vou até colocar aqui, histórica, histórica não, perdão, Idade Média. Inclusive, para resumir esses últimos dois aqui, dá uma olhada na parte de baixa, baixa Idade Média. Baixa Idade Média, Egito e Grécia Antiga. Deixa eu ver o que mais. Não me recordo de ter caído alguma questão sobre. Vê, a parte do Brasil em si, que, se eu não me engano, caiu algumas questões sobre. Foi a parte bem do começo mesmo, assim, bem do início da colonização, da parte da expansão marítima mesmo, a questão indígena também, é bom dar uma olhada, a questão indígena bem do começo, mas bem do comecinho mesmo, questão indígena. Mas, focando nisso aqui, já dá uma apanhada geral, uma história muito interessante. Quem quiser já tirar aquele print assim, já dá uma ajudada, beleza? Quem quiser tirar print aí? Pronto? Foi? 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 Tirou? Tirou? Mas, vamos embora. Foi. Vamos embora. Daqui foi a parte de história. Aí vamos. Acho que tem mais uma questão de história também para dar uma questão. Pronto, essa questão aqui. Essa aqui foi a questão 41 do SSA, tá certo? Essa aqui é outro exemplo de questão que eu também. Que essa aqui é sobre Grécia. Essa aqui é sobre Grécia. Quem gosta de mitologia, quem gosta de mitologia, gosta de história antiga, assim, vai gostar bastante dessas questões assim de história, porque vai abordar bastante essa questão de textos de Homero, textos da Ilíada, da Odisseia. Eles falam um pouco sobre a questão dos mitos também, especialmente na parte de filosofia. Filosofia e um pouquinho de história também, mas principalmente na parte de filosofia. Eles tratam um pouquinho de pré-socráticos, um pouquinho dessa galera, assim, sabe? Na prova do ano passado não teve, pelo menos que eu lembre, não teve nada voltado aos pré-socráticos. Que eu me lembro, eu não vi realmente. Mas é uma coisa interessante porque, querendo ou não, é a base da filosofia. Então, quem quiser dar uma olhada sobre isso aí, é interessante. Vê, essa questão aí é uma questão que acaba indo meio que por eliminação, sabe? Mas também não é uma questão fácil. Essa daí eu colocaria quase como uma difícil. De média para difícil, porque por eliminação vai. Por eliminação dá para ir, sim, mas teria que ter um conhecimento histórico da Grécia em si bem interessante. Bem, na peça As Troianas, apresentada em 415 a.C., o dramaturgo Eurípides pôs na boca de Écuba, rainha deposta de Troia, lembra desse nome, de Troia, Troia. Quantas razões eu tenho, ai de mim, para chorar nessa calamidade, a perda de meus filhos, de meu marido, de minha querida pátria, ai de mim. O que que ela está dizendo aqui? Aqui ela está narrando uma situação de guerra, situação de guerra, situação de batalha, um assassinato em massa, né?
Dourado Fausto antigo em que vivi, meu fim me faz saber que nada eras. Convém calar? Talvez falar, chorar. Um peso imenso oprime os meus cansados, sofridos membros nessa posição, cauda aqui no chão desconfortável. Certo. Ela está falando aí de um contexto de guerra, evolução, alguma coisa do tipo. Aí vem, muito embora seja situado no passado mitológico grego, por isso eu disse para vocês focarem aqui na parte de Troia. Ele diz aqui que é um cidadão do passado mitológico. Esse texto aqui, ele não aconteceu. Isso aqui não é uma narração histórica, não é uma narração, não é um texto histórico, não é um texto, sabe, que envolva características, perdão, não é um texto que conte uma história necessariamente vivida, sabe? Não é nesse sentido. É um texto que trata do mitológico grego, do passado mitológico da Grécia. Até porque uma pessoa que vai estar lá, uma rainha que vai estar no meio da guerra, não vai parar para narrar um poema, né? Ah, quantas razões eu tenho, ai de mim, minha gente, pelo amor de Deus, vai parar para narrar um poema é fogo, bicho. Não. Aí vê, essa peça retrata uma situação bastante presente para os atenienses que assistiram pela primeira vez. Vê, a resposta dessa questão é letra B. As chacinas atenienses durante a Guerra do Peloponeso. Por que letra B? A única resposta que tem para essa questão é essa data aqui, ó. 415 a.C. foi o período da guerra que ele narra aí, Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso. Por que Guerra do Peloponeso? Porque a guerra anterior, que foi as guerras médicas, as guerras que envolveram em si a Pérsia, no caso, que é o que ele fala em cima, ó. Ele fala daqui em cima da Pérsia, não é isso? Da Pérsia, Império Persa. Não foi o Império Persa, porque as guerras que envolveram o Império Persa terminaram em aproximadamente 480 a.C. Então, depois disso, a gente já tem aí no século V antes de Cristo, a gente já tem aí a Guerra do Peloponeso, que já começa por aí e tal. Por que que é a questão é difícil? Por motivos bem óbvios, né? Porque, caramba, você tem que lembrar da data do negócio, é complexo, mas fica aí um exemplo de questão que já caiu. Então, sabe, não estou dizendo para ninguém ficar decorando data não, mas pelo amor de Deus, ninguém vai sair dessa aula aqui doidando querendo procurar data nova, em nome de Jesus. Mas é uma situação atípica, tá certo? A situação, parece que você entendeu, isso é uma situação atípica, porque eu peguei, até do segundo ano mesmo, eu peguei 3 provas do segundo ano para dar uma olhada, e eu não vi nenhuma questão que envolvesse essa data bem específica, assim, sabe? Mas, enfim, é complexo. Mas por que eu estou trazendo essa questão? Porque, para a gente entender que a UPE, ela é uma banca conteudista, ela é diferente da nesse sentido. Ela é conteudista. Ela vai abordar bastante conteúdo. O conteúdo em si que o Enem não traz. O Enem não traz essa gama forte de conteúdo que o SSA traz. Então, por isso é importante essa parte de revisão que a gente está fazendo agora. Porque o SSA ele vai cobrar da gente uma parte de conteúdo mesmo, de conhecimento, de conteúdo realmente, do conhecimento, sabe, fruto do conteúdo. Porque, por exemplo, ah, mas eu não decoro data. Certo, não decora a data. Mas se tu analisar pelo contexto dos povos que viviam ao redor, dos povos que viviam ao redor, dos povos que da sequência histórica, porque o que foi acontecendo depois da Guerra do Peloponeso? Invasão macedônica. A invasão macedônica foi por volta de 400 a.C. Então, essa guerra, de 415, não é tão longe da invasão macedônica. E se não é tão longe da invasão macedônica, Guerra do Peloponeso. Entende? É isso que eu quero que vocês entendam, que não é que a gente vai sair decorando as coisas, mas a gente tem que ter uma boa gama de conteúdo para poder fazer essas associações lógicas para conseguir chegar na resposta assim. Entendeu? É isso. Mas deu para entender? Deu para.
Deu para analisar isso aí, não foi? Tranquilo? 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 Beleza? De boa, né? Massa. Vamos lá. Uhul. Aí, assim, a parte de história, acho que já dá pra gente dar, já deu pra gente ver, dar uma analisada e tal. Bora ver uma de geografia. Essa aqui foi uma que, assim, que a gente viu bem certinho que era uma de geografia, tá? Isso aqui realmente dava pra ver que era uma de geografia. Diferente das outras, dá pra gente ver que essa daqui foi uma bem específica de geografia. Vê, observe a figura seguinte. Ciclos ocorridos no Brasil e tal. Interpretando as informações acima, na figura acima, assinale a alternativa correta. E aí, o que vocês acham? Mandem aí. E aí, Davi disse que é letra E, mas alguém tem alguma ideia? Não, sim. Heitor, Ana Luísa, Júlia, cadê vocês? Bora. Opa, mano, e aí? Cara, dica de análise gráfica. Vê, vou responder aqui e vou te dizer isso. Vê só. A resposta dessa questão aqui é letra C, realmente, tá? Letra C. Vou colocar aqui de verde porque é mais lógico, né? Faz mais sentido. Vê só, aí vamos por eliminação. Davi perguntou sobre a questão da análise de gráfico. Cara, análise de gráfico, de imagens assim, é, não tem assim uma dica que eu posso te passar para te dizer como é que tu tem que fazer, porque isso varia muito de questão para questão, de muito de gráfico para gráfico, tem gráfico que ajuda mais, gráfico que ajuda menos, mas deixa eu te dizer uma coisa.
Leitura de gráfico para o SSA. Geralmente tu não vai pegar só o gráfico para responder. Tu vai geralmente pegar o gráfico e associar o gráfico. Se tu conseguir pegar o que o gráfico está dizendo e associar o gráfico a algum conceito que tu já conheça, que tu já tenha noção, que tu já consiga, já se lembre disso, vai ficar mais fácil para tu. Porque, assim, o- essa questão, um exemplo, vê só. O norte concentra a maior porcentatividade sísmica. A gente percebe que não é assim que funciona. A maior concentração não está no norte, está muito mais aqui na região centro-oeste, por exemplo, na região centro-oeste, região sudeste, do que no norte. Então, a gente já corta aqui, letra A. Letra B, a colisão da placa oceânica com a placa continental americana é a que provoca os abalos no litoral do sudeste. Isso aqui, tu não vai conseguir ver aqui pela imagem. Isso não vai estar dizendo na imagem, tu não vai conseguir saber sobre isso de olhando para a imagem. Mas como é que tu vai saber disso? Tu vai saber disso se tu se lembrar que a placa sul-americana, que o Brasil ele se localiza no meio da placa sul-americana. Então, assim, se o Brasil está no meio da placa sul-americana, significa que não tem como o Sudeste estar sendo afetado por uma coisa que acontece na borda da placa se ele está no meio da placa. Então, quer dizer, até tem como, mas a gente entendeu, né? Deu para entender. É muito mais difícil isso acontecer, ele ser afetado por uma coisa que está acontecendo na borda da placa se ele está no meio da placa. Então, não. As movimentações das placas originadas pela reativação tectônica, as movimentações das placas originadas pela reativação tectônica são registradas com menor profundidade no centro-oeste, bicho, isso aqui é o centro-oeste. Ah, para isso, velho, quantidade de mancha laranja que a gente tem aqui. E isso é análise de gráfico. A gente consegue perceber isso aí pela análise de gráfico. Então, também não. Letra E. Contato frontal estabelecido entre os limites conservativos das placas operam em todo. Cadê? Opa, não estou conseguindo ler aqui. Em todo o país, com menor magnitude no sul, limites conservativos de placa. Bicho, a placa bate lá atrás, bicho. A placa africana, se eu não estou enganado, bate aqui à frente, sabe? É muito distante mesmo, assim. Não é brincadeira, não, muito distante. Então, o Brasil está bem no meio da placa, então também não pode ser essa questão de limite de placa, nada do tipo. Resposta à letra C, os eventos registrados. Aí, o que eu posso te dizer quanto a isso? Eu preciso que vocês analisem bem direitinho a questão do gráfico. Óbvio, a análise de gráfico, ela é uma análise minuciosa, ela tem que ser minuciosa, ela tem que ser detalhada, né, isso, mas assim, ela não pode ser uma base de conteúdo. Se tu não soubesse, por exemplo, que o Brasil estava no meio da placa, nada impedia de marcar, por exemplo, letra B. Porque faz sentido. Um terremoto causado por abalo sísmico. O que é um terremoto? Terremoto é quando a placa, é quando a placa ou ela choca na outra, ou uma placa desliza sobre a outra, um movimento transformante, sabe, esse tipo de coisa. Faz muito mais sentido. Mas, por exemplo, se tu analisar, os eventos do Nordeste são mais antigos, intraplaca, e tem sua origem na ativação de falhas geológicas. É muito comum em Caruaru, por exemplo, Petrolina, aquele galera que fica mais para lá de Pernambuco, assim, eles terem aí questões de pequenos abalos sísmicos por causa de falhas tectônicas que tem no meio da placa, sabe? Então, é o que eu estou dizendo. Não é que o gráfico não vai te ajudar. Tanto que a gente terminou um monte aqui por causa do gráfico. Mas tu não vai. É mais difícil. É mais difícil tu analisar os gráficos da UPS, não só se tu não tiver uma base de conteúdo também. Sabe? Eu recomendo aí que tu tenha também a base de conteúdo. Mas é essa sim a tua pergunta? Se responder a tua pergunta? Pronto. Graças a Deus. Mas é isso, galera. Deu para ter essa questão. Essa questão, eu trouxe essa questão justamente porque é uma questão de análise de gráfico. Inclusive, é um tipo de questão que é muito recorrente, porque análise de gráfico e geografia é lógico que vai acontecer, sabe? Pronto, beleza, beleza, sem estresse. Sem estresse, sem estresse.
Aí, vê só, essa questão de geografia, questões que envolvem gráfico e geografia são muito recorrentes, muito fáceis de serem colocadas, porque geografia e gráfico, cara, é muito fácil colocar gráfico e geografia, principalmente no conteúdo de vocês que é geografia física. Então, é isso. Que diga-se de passagem, sendo sincero com vocês, eu não sou fã não, sabe? Eu não gosto de geografia física, não. Eu prefiro, prefiro geopolítica. Mas, enfim, é só para a nível de curiosidade mesmo. Ó, essa questão também aqui é um exemplo do que eu estava te falando, Davi, de essa outra questão aqui. Ela também é um exemplo do que eu estava te falando, da questão dos gráficos. Vê, cadê? Aqui. Observe a imagem a seguir. Aí aqui tem esse gráfico, isso aí, todas as questões que eu peguei, que eu estou mostrando para vocês agora, foram do ano passado, tá? Questões do ano passado. Vê, observe a imagem a seguir. Temperatura da superfície do mar para junho, julho, agosto de 2023. Ah, isso aqui é um gráfico e tal. Aqui a gente está vendo, aqui a gente tá vendo América do Sul, América do Norte, Ásia, África, Oceania. Pronto. Aí ele mostra aqui, baseado na temperatura, aqui, pela lógica, ele está falando uma questão de temperatura, uma questão de temperatura. Então ele vai elevando a temperatura, tal e tal. Beleza. A temperatura oceânica. Não é isso? Pronto. A segunda alternativa que indica corretamente as consequências do fenômeno registrado. Qual é o fenômeno que está sendo registrado aqui? Quero que você sabe que isso aqui também é importante para associar. Esse fenômeno específico é bem importante, principalmente nesse ano, que no começo desse ano aí começou esse fenômeno, que é causado principalmente pelo aquecimento das águas do Pacífico. Qual é o nome desse fenômeno? Fenômeno que é causado, é caracterizado pelo aumento anormal das águas do Pacífico. Boa, mano, é o Ninho, é o Ninho. Lembra desse nome, é o Ninho. É um fenômeno natural, né, que acontece aí com o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Ele acaba mudando aí a questão dos ventos alísios e tal, é bem complexo. Mas eu posso vocês saber que vocês têm que saber é isso, que o El Niño, ele afeta o rumo das águas, ele afeta a fluidez, ele afeta as dinâmicas não só aquáticas, mas as questões que envolvem o clima também de regiões aí que circundam o Oceano Pacífico, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a resposta dessa questão, ela vai envolver bastante isso, vai precisar que vocês tenham essa noção, que vocês entendam o que é o El Niño. Oi? Que vocês tenham uma noção de o que é o El Niño, de ter uma noção aí do, do que é em si o fenômeno, do que caracteriza o fenômeno, para a gente ter aí uma noção de como responder essa questão. Mas é isso, vocês marcariam o quê? Sabendo o que é o El Niño, tendo essa noção, vocês marcariam o quê? A, B, C, D ou E? Rapidinho, antes de continuar, consequências do fenômeno registrado, foca no seguinte: consequências do fenômeno. Qual é a consequência direta disso aqui? Heitor vai de A ao C, e aí? O que você acha? Vinícius, Júlia, Davi, o que acham? Viu, ué? Vê só.
A resposta dessa questão é letra C. Aumento da seca no semiárido brasileiro. Por quê, pessoal? Por que que a letra A está errada? É uma letra, inclusive, que é muito fácil de errar essa questão. Quer dizer, essa questão não é difícil, não foi uma questão difícil. Mas ela não é também difícil de errar, porque, vê, as consequências do fenômeno. Aumento da temperatura do Oceano Pacífico, isso não é a consequência do fenômeno, isso é o fenômeno. O fenômeno do El Niño se caracteriza pelo aumento da temperatura do Oceano Pacífico. Isso aqui é o fenômeno, não é a consequência dele. Isso a gente não está falando de uma consequência dele, a gente está falando da temperatura do oceano. Por isso eu pedi para vocês focarem nisso aqui. Consequências do fenômeno. Isso aqui não é consequência, isso aqui é o fenômeno em si, tá? Letra B. Aumento do nível médio do Oceano Índico. O Oceano Índico está aqui atrás, ó. Não tem nada a ver com o Oceano Índico, inclusive ele está até mais frio. A parte do Oceano Índico está até mais frio do que a parte do Oceano Pacífico. Então, não. Aumento da pluviosidade na região norte? Não, muito pelo contrário. Quando você aumenta a questão, quando o ano começa, a seca na Amazônia aumenta muito. Tanto que final do ano passado, começo desse ano, a Amazônia bateu recorde de queimada, recorde de incêndios. Bateu aí, teve acho que foi durante 24 horas, ou foram 2 dias, a Amazônia foi a cidade com o ar mais poluído do mundo. O Amazonas, perdão, o Amazonas foi a cidade com o ar mais poluído do mundo. Superou até Nova Delhi, inclusive, que é a cidade mais suja do planeta, assim. Mas durante 24 horas foi Amazonas. Então, por causa dessa seca absurda que começa nessa região aí, quando acontece El Niño. E quando acontece essa seca da Amazônia, o Nordeste seca também, o semiárido nordestino seca também, porque o que dá água para o Nordeste é a Amazônia. A água que vem do oceano não consegue passar por aqui por causa do planalto da Borborema que tem aqui na frente. Essa umidade bate e não consegue passar daí. Então, só a única água que vem é a água que vem daqui, ó, vem da Amazônia e passa aqui na frente. Mas quando a Amazônia seca, não tem água que passa por aí, então essa parte fica seca. Por isso aí a gente vai ter um aumento da seca no semiárido brasileiro. Resposta à letra C. Entende o que eu quero dizer? Eu trouxe essas duas questões justamente porque a gente tem que entender que essas análises de gráfico, elas não partem exclusivamente do gráfico. Você não pode imaginar que o gráfico, ele vai estar como apoio, claro que vai estar como apoio, mas ele vai ajudar bastante, inclusive, a gente já anulou letra A, já anulou, no caso a gente só anulou letra A, mas letra B, perdão. Letra A e letra B também, letra A e letra B, por causa disso, mas tem outras que você vai anular mais, enfim, mas se você não tiver uma noção prática de conteúdo, uma noção, pelo menos um pouquinho do conteúdo, você não vai conseguir fazer. E lembra de focar o conteúdo também no Brasil. Lembra de sempre que analisar a questão de geografia, geralmente ele vai pedir para a questão do Brasil, vai focar no Brasil, porque a gente está falando de uma questão, de uma prova que brasileira, né? Então ela vai abordar bastante o Brasil também. Lembra de focar bastante sobre isso também, beleza? Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, não foi? Pronto. Mas aí, Júlia, Heitor, Vinícius, tudo certo, né? Beleza? Tranquilo? Dá pra gente poder seguir, porque eu já coloco até alguns tópicos aí que a gente pode dar uma analisada também depois. Pronto. Tudo certo, né? Júlia, de boa também? Tranquilo? Enfim. Vê só. O que a gente pode comentar aqui? O que é que vocês. Posso dizer a vocês para vocês darem uma olhada? Essa questão de El Niño, questões que envolvem El Niño, dá uma olhada nisso, porque inclusive é um problema até bem atual. Inclusive, no começo do ano aí teve esse problema aí com o Brasil e a Uni. Aí veio geografia. Geografia. Questões climáticas como um todo.
tem algumas pessoas aí, questões climáticas como um todo, principalmente voltadas à questão de aquecimento global, questões de aquecimento global, que envolve aquecimento global faz sempre. Por quê? Principalmente esse ano, porque tem alguns pesquisadores que já apontam esse ano como sendo um início de um desastre climático. Porque esse ano a gente viu catástrofes climáticas acontecerem, até no Brasil, por exemplo. Umas catástrofes climáticas acontecerem, até no Rio Grande do Sul, por exemplo, as chuvas anormais do começo do ano. Então, bem complexo mesmo essa questão aí. Então, deem uma olhada nessa parte que envolve questões climáticas, principalmente aquecimento global. Aquecimento global. Aí, vê só, questões climáticas que também podem envolver, questões que envolvem fluxo de nuvens, fluxo de vento, fluxo de massas de ar, fluxos de ar, massa, movimentação atmosférica, sabe? Ciclos atmosféricos, sabe? Isso é bem interessante também, dá uma olhada. Questões climáticas, questões que envolvem morfologia não, perdão, estruturas morfológicas, estruturas morfológicas, morfofisiológicas, no caso, da Terra, isso é muito recorrente, muito mesmo, assim. Sempre tem uma questão que vai falar sobre, é, ah, como foi que essa ilha foi formada. Inclusive, eu acho que eu peguei uma questão que falava sobre isso aqui. Deixa eu até procurar aqui. Não peguei, peguei não peguei não. Mas, cara, sempre cai a questão sobre isso. Questão que fala sobre como essa ilha foi formada, qual é a característica desse solo, sabe? A questão de solos, assim, se é um solo sedimentar, se é um solo arenoso, se é um solo tal, e tal. Qual é o tipo de erosão dessa rocha? Questões morfológicas, assim, da Terra. Cai muito, cara, muito. Se eu puder dizer duas coisas para tu estudar para esse SA de geografia, aí estruturas morfológicas e aquecimento global. Cara, cai muito mesmo. Vai na minha que tu vai bem. Confia. Sempre cai, o tempo todo. Vê só, estruturas morfológicas, que mais que a gente pode comentar também? Questões envolvendo vegetação. Vegetação também cai menos que os outros, mas vegetação também é um outro ponto interessante. Vegetação. Aí, questões atuais que a gente pode contar também sobre a questão da vegetação. O Pantanal, no ano passado, que chegou a um recorde de 200% de aumento de queimadas. Tem a questão do desmatamento da. Cara, como a UPE é uma prova que fala muito de Pernambuco, então a questão do desmatamento da Mata Atlântica é algo que também não é nada difícil de cair, porque essa questão aí da Mata Atlântica é muito recorrente, muito recorrente, não, perdão, muito fácil de cobrar, porque acaba sendo algo bem perto da gente, né? Então aí também não acho difícil de se roubar nisso, não. Tem isso, tem. Geografia, sabendo disso aí, eu vou até especificar essa parte aqui vou apagar isso aqui para fazer melhorzinho. Essa parte de estruturas morfológicas, morfofisiológicas. Por quê? Porque aqui dá para a gente destacar tipos de solo, questão de tipo de solo, vou melhorar esse solo aqui. Tipos de solo, ahn, formação de rochas, então, cara, formação de rocha, velho, cai muito isso. Formação de rocha. Ah, lembrei de uma coisa para colocar também. Formação de rochas e história de pedras, enfim, mas a informação de rochas também cai nisso. Outra coisa que eu esqueci de comentar, hidrografia.
Hidrografia. Cara, a parte de tipos de rio. Eu não lembro se no ano passado caiu alguma questão que falava sobre tipos aquela questão de afluente e tal, mas conceitos de rio, a questão de afluente, subafluente, rio principal, bacia, cara, isso cai muito. Conceito de hidrografia cai bastante. Aquela questão de jusante e o outro que eu esqueci o nome também, monta de jusante. Cara, conceitos de hidrografia. Conceitos hidrográficos também cai muito. Vou até destacar isso aqui também. Conceitos hidrográficos. Calma. Conceitos hidrográficos. Mas vê só, tudo isso aqui pode cair, mas se eu puder pedir para vocês, foquem nisso aqui. Preciso que vocês foquem nisso aqui. Estruturas morfofisiológicas, isso cai pra caramba, como eu disse agora há pouco. Questão de aquecimento global. A morfofisiológica, todos eles, tá? Tipo de solo, formação de rocha, tudo isso. E hidrografia. Na parte de hidrografia, principalmente na questão de conceitos hidrográficos, tá? Esses três aqui, principalmente esses três aqui, tá? Esses três aqui, aquecimento global, questões climáticas também, claro, hidrografia, enfim, tudo isso aí eu preciso que, se eu puder pedir para vocês darem um foco especial em alguma coisa de hidrografia, é isso aí, beleza? De boa? Tranquilo? Tranquilo, não foi? Pronto. Quem quiser tirar print aí, já tira aquele print, tá ligado? Pra dar uma revisada essa semana. Vê, eu não ia pegar mais nenhuma questão de geografia, não, mas até para a gente poder discutir também. Mas vê, essa questão aqui, ela é interessante porque ela foge um pouquinho da questão de gráfico e vai partir por uma tendência da UPE, inclusive, que é a de questão de problemas sociais, questões, vamos ver, questões sociais, mas também é uma questão de geografia. Vai ver também as questões sociais. Vê-se. Vê só, isso aqui ele tá pegando a imagem de uma galera lá no deserto do Atacama, lá no Chile, que tá lá para pegar roupa, enfim. Aí vê. A problemática pesada na fotografia, que é essa aqui, retrata o quê? Aí vê, letra A. O deserto do Atacama é o local mais apropriado para deixar de roupas. Cara, não. Não faz sentido o deserto do Atacama ser mais apropriado para isso. É isso aí, pô, bastante também, inclusive. Letra B. O descarte de roupas seminovas por empresas multinacionais dos lixões legalizados no Chile tem contribuído para a redução da desigualdade de renda do país, bicho? É sério? Redução da desigualdade de renda? Não, não faz sentido não, pô. Letra C. O Chile é o maior exportador de roupa usada. Exportador. É o maior exportador e o deserto do Atacama tá cheio de roupa assim? Peraí, calma que isso é meio esquisito. Recebendo 90% desse mercadoria? Peraí, como é que ele é o maior exportador e recebe 90% da mercadoria? Não, não. O clima seco e alta incidência de radiação no Chile contribuem para a prática sustentável de reciclagem. Isso aqui é sustentável, bicho? Sei não, hein? Letra E, a nossa resposta. O depósito de expressiva quantidade de roupas dessa do Atacama todos os anos tem provocado a contaminação do solo por microplástico de poliéster, tá? Questões que envolvem problemas sociais, problemas nesse sentido também são bem recorrentes na prova da SSA, principalmente mais recentemente, nos anos mais recentes, tá? Essa aqui foi só uma questão aí para mostrar que, assim, é muito comum cair gráfico, mas nem sempre cai só gráfico. Pode cair também questões que envolvem fotos aí, principalmente voltadas a problemas sociais, tá? Aí vê só, vamos partir para agora de sociologia, de filosofia. Essa aqui, ó.
Lê o cartoon e o trecho da obra de Marx a seguir. Sai um cartoon dizendo: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Essa tirinha aqui, ela é claramente uma crítica, é uma crítica a alguma coisa, a algum fator, alguma coisa que está sendo enfoque naquele momento, né? Qual seria essa ideia? Pessoal, a gente percebe aqui que a gente tem uma esteira na qual as pessoas estão montando alguma coisa. Esteira, montando, esteira de montagem, linha de produção, linha de produção. É uma crítica ao processo fordista de produção, crítica ao Fordismo, à linha de produção, ao processo de cadeia de produção, essa coisa mecânica, essa coisa que Marx dizia, essa coisa alienatória, coisa que fazia o trabalhador focar só naquilo, tornar-se especialista naquilo, porque ele faz só aquilo, ele só era especialista naquilo. Aí ele se torna, digamos, especialista em apertar parafuso X, sabe? Isso aí é uma questão aí do Fordismo, a característica marcante do Fordismo, tá certo? Aí vê aqui, esse aqui embaixo é um texto de Marx, é um texto do livro de Marx. O trabalhador se empobrece cada vez mais à medida que produz mais riqueza, à medida que a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais mercadorias. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, isto na proporção em que produz mercadorias em geral. Pessoal, a alienação é corretamente compreendida como, bem, aqui ele está falando do conceito de alienação, conceito que Marx utilizou, conceito de alienação. Por que ele usa o conceito de alienação? Porque, querendo ou não, é, a prova é de filosofia, mas é uma prova de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, querendo ou não, acaba que dá uma certa deixa para ele pegar alguns conceitos nos conceitos sociológicos da sociologia e colocar aqui, sabe? Aí é uma questão aí que ele coloca também, mas não é uma questão difícil, não, é uma questão até que bem até pelo conceito mesmo que a gente, o conceito popular, digamos assim, de alienação, dá para entender mais ou menos o que ele quer dizer. Vê, cadê? Fenômeno exclusivo do modelo capitalista que impede os trabalhadores de reconhecerem. Calma aí, Luanda conversou com você sobre a questão de Marx, não foi? Conversou um pouco com você sobre Marx? Conversou, não foi? Pronto. Provavelmente por causa disso, porque tem até prova, foi. Justamente por causa disso, porque é uma questão que Marx era filósofo, mas ele mais cobrado em sociologia. E como a prova é de ciências humanas e sociais, então esses sociais que tem no final, ele dá essa deixa, sabe? Dá essa possibilidade, essa abertura, digamos assim, para colocar coisas que envolvem sociologia também. Aí vê que impede os trabalhadores de reconhecerem sua condição de explorados e se organizarem politicamente para transformar a sociedade. Fenômeno exclusivo de modo de produção capitalista, Marx dizia que a alienação ela existe desde sempre, desde que existe essa rivalidade entre burguesia e proletariado, que segundo ele existe desde sempre. Desde sempre houve uma classe dominante e uma classe operária, uma classe mais fraca. E segundo ele, essa classe dominante sempre estava lá para oprimir as pessoas e tal e tal. Letra B. O processo histórico que afeta todas as esferas da vida humana, desde o trabalho até a cultura, e que se manifesta como uma perda de autonomia, criatividade, consciência crítica dos indivíduos. Então, tudo certo. Porque fala ali do processo histórico e tal. Letra C. Característica inerente à natureza humana que faz com que os homens busquem sempre se adaptar às condições materiais impostas. Não.
Isso aqui tem mais a ver com a questão de materialismo histórico de Marx, mais a ver com essa questão de apego material, materialismo histórico de Marx do que isso, do que a alienação, a alienação em si. Letra D, forma de libertação dos homens das amarras da tradição da religião, que permite o desenvolvimento de forças, tem nada a ver. Consequente e inevitável do progresso, consequência inevitável do progresso técnico e científico? Não, também não. Então, letra B, processo histórico que afeta todas as esferas da vida humana, desde o trabalho e tal. Beleza? Ficou tranquilo, não foi essa questão aí de sociologia, de filosofia, aliás, bem, não é tão complicado assim. Beleza? Tranquilo? Se teve realmente prova recentemente, então acaba que não é uma questão que vocês estavam muito desacostumados, né? Tranquilo, né? Heitor, Vinícius, Júlia, tudo certo? Tranquilo, né? De boa, de boa, de boa, de boa. Tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá. Vê só, o que que a gente pode focar em filosofia? Cara, a filosofia, ela existe desde muito tempo. Então acaba que fica bem amplo a questão do foco da sociologia, da filosofia. Mas o que a gente pode comentar que pode cair na prova de filosofia? Cara, pelo menos o Enem, se o SSA realmente quiser seguir a questão do Enem, eles podem abordar bastante a questão dos pré-socráticos, porque eles são a base da filosofia. Então, abordar as questões aí que envolvem pré-socráticos. 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 Outra coisa também que pode ser um tema também, questões que envolvem Sócrates. Vou até colocar aqui SPA. O que que é SPA? Sócrates, Platão, Aristóteles. Por que esses três? Porque esses três, galera, eles são a mudança da filosofia. A partir desses três aí, a gente tem uma mudança muito brusca da filosofia, principalmente com Sócrates. A gente tem uma alteração muito brusca da filosofia. A filosofia muda muito a partir desses três caras aí. Aristóteles, ele não só para filosofia, mas também para a parte de biologia, de física, de química. Esse cara é sensacional. Sócrates, ele, cara, a filosofia, ela é dividida em período pré-socráticos, e o período socrático e o pós-socrático, sabe? A filosofia depois de Sócrates muda muito, sabe? Sócrates tem sim sua importância. Socráticos. Que mais que a gente pode comentar também? Aí Platão também tem sua importância, claro, pelos livros que ele tem, as críticas que ele fazia à democracia ateniense. A parte de filosofia medieval não cai, não está no manual do NCSA, mas hum, filosofia moderna, a parte nossa, empirismo não, a parte do outro, Jesus, perdi o nome agora. Filosofia moderna, mas não em específico dele. Rapaz, esqueci o nome dele. Tem empirismo e tem outro empirismo de Francis Bacon, tem outro de René Descartes, esqueci o nome dele, mas, enfim, filosofia moderna como um todo. A parte de filosofia moderna, porque a filosofia moderna ela é uma mudança muito brusca, muito brusca, é uma mudança radical
do pensamento que já tem sido visto até então. Muito radical, muito, 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 porque a partir de agora a gente vai começar a falar de método. Método. Antes a coisa era muito racionalismo, boa, racionalismo. A gente antes falava de uma coisa muito avulsa. O que Sócrates fazia, Sócrates, Aristóteles, Platão, por mais de que tenha a sua importância, por mais que tenha lá a sua fundamentação, tem a sua importância que é inquestionável, mas, querendo ou não, é uma coisa muito avulsa, que não tem um método. Cada um que fizesse do seu jeito, cada um que pensasse do seu jeito, da sua maneira, e é isso, bem, bem banda voou mesmo. Mas aqui, a partir desse momento, a gente vai começar a pensar em método, estruturar um pensamento racional, um pensamento, ahn, estruturar uma linha de pensamento, sabe? Uma estrutura de pensamento que é diferente, sabe? Aí, aqui em filosofia moderna, tem essa questão de método, essa questão de racionalismo. E outra coisa, também existem os conceitos da filosofia, os conceitos filosóficos, que também sempre caem, que é a questão de e moral, ética e moral, questões que envolvem ética e moral. A prova do SSA de filosofia é uma prova bem conceitual, bem contexto mesmo, sabe? Então, é bem importante ver isso também, porque a prova de filosofia é bem isso, bem conceito, bem contexto. Então, vai falar de ética e moral. Aí, com ética e moral, ele pode vincular com Aristóteles. A prova é assim. Eles pegam esses contextos, pegam esses conceitos e vinculam com algum filósofo, algum pensador, sabe? Isso é bem interessante também saber também. Esse vínculo que existe entre os temas, entre os conceitos e os pensadores. Ética e moral, que mais? A alienação também é um tema interessante, mas questões sociais como um todo. Sociais como um todo, pontos de vista sociais como um todo, são bem recorrentes na parte de filosofia. Beleza? Vai ter aquele print legal, para a gente continuar. Não vou estender muito mais não, para a gente também poder descansar, né? É importante. E aí, foi, né? Foi, massa. Já vou para o próximo para a gente encerrar por hoje, eu acho, porque depois disso aqui só tem. Ah, tem mais duas. Tem educação física e tem educação física bem, bem de boa, bem tranquila, e tem a parte de cultura. Cultura, inclusive a parte de cultura, minha gente, cultura pernambucana é com certeza, viu? A cultura que ele fala, não, não me chega aqui com cultura árabe, não, cultura árabe, cultura sabe de onde, não, porque não cai, não cai, vai cair cultura pernambucana. É questão do momento memorial, questão que envolve Chico Sainz, Chico Sainz. Vê, essa questão, cara, essa questão, eu preciso mostrar pra você essa questão, até pra gente conversar um pouquinho sobre isso também. Essa questão é uma questão bem polêmica do SSA, porque muita gente criticou, muita gente mesmo. Vê, o ABADX é uma orquestra de música popular. Eu acho que até o Dorival já deve ter mostrado para vocês. Com certeza, ou ele mostrou, ou ele vai mostrar. A arte SCA pernambucana cai, cai. Tem até uma questão que eu vou disponibilizar para vocês depois, um PDFzinho com questões, mas a arte KSC Pernambucana cai, mas o foco é Pernambuco. Olha, movimento armorial, Chico Sainz, Frevo. Teve uma questão em específico que falava sobre, que comentava um pouco sobre forró também. Enfim, sabe? Isso é bem interessante. Mas é isso. Aí vê. Eu não sei se o Dorival já deve ter mostrado essa questão para vocês. Eu acho que sim. Se ele não mostrou ainda, ele vai mostrar com certeza. Porque essa questão aí foi bem traumática. A Badexis é uma orquestra de música popular criada em 2011 pelo músico e capoeirista como é? Dainho Chequerê, acho que é isso, que vem desenvolvendo um trabalho para mostrar a riqueza harmônica e melódica dos berimbau.
Lembra dessa parte do texto, porque essa parte aqui ajuda na questão. Essa parte aqui. Calma. Mostra a riqueza harmônica e melódica dos berimbaus. Pensando nisso, a orquestra interpreta canções de domínio público entoadas em rodas de capoeira e composições autorais e de artistas renomados, a partir de arranjos especiais criados para o instrumento. A partir da análise do texto da imagem, podemos concluir que o berimbau utilizado pela orquestra, pela orquestra, não é o tradicional, é diferente do tradicional. É diferente do tradicional. Porque se a gente está falando de uma orquestra, a gente está falando de instrumentos complexos, de instrumento que envolve um conhecimento mais complexo, uma dinâmica mais complexa. A gente está falando de uma orquestra, pô, não é uma roda de capoeira. É uma coisa complexa, uma coisa que tem uma estrutura mais, digamos, entre aspas, formal, sabe? Vê, letra A é um instrumento de corda só, portanto executa um número limitado de sons. Por que eu pedi para você focar nisso aqui? Porque ele fala que defende a riqueza harmônica e melódica. A riqueza melódica. Como é que eu vou ter uma limitado de sons se ele quer defender a riqueza harmônica e melódica? Não, não. Tem cabeça e sua caixa de ressonância é responsável por exatidão de notas. Cara, isso aí, só quem manja de música sabe. Eu não sou um desses, então eu não sei. Eu anularia porque eu realmente não sei, então não sei. Precisa ser auxiliado por outros instrumentos de percussão para adquirir precisão sonora? Não. Ela até fala aqui, há arranjos especiais criados para o instrumento. Eles criam arranjos para o instrumento, não precisam de outros. Não sei se vocês estão percebendo aqui, mas eu não estou vendo nenhum outro, não. Só tem berimbau aqui, então também não. É confeccionado com alumínio com corda de piano e executa melodias mais extensas e tradicionais. Ao pé, disse que a resposta é letra B, é letra D. Aí, esse é o motivo pelo qual essa questão, ela como é o nome? Ela é polêmica, porque tu não deve me dizer que tu vai conseguir adivinhar que esse berimbau é feito de alumínio e com a corda de piano baseado nisso aqui, não. Não venha me dizer que você consegue, porque você não consegue. Porque isso aqui pode ser qualquer coisa. Isso aqui pode ser madeira, pode ser qualquer coisa. Ah, mas tem que ser um metal para aguentar a rigidez, para aguentar a tensão. Só tem alumínio de metal? Sabe, isso aí é tipo, não tem como adivinhar. Isso não é algo que é como se a prova apelasse para um senso, para uma, para sabe Deus o quê? Porque isso é, sabe, muito, muito forçado, muito, muito forçado. A resposta que a maioria dos professores deram é a letra E, que é o instrumento musical improvisado, mas ainda assim é capaz de emitir várias sonoridades, entende? Então aí a gente está falando sobre uma questão musical improvisada, mas que sim é capaz de várias sonoridades, tá certo? Essa questão aí foi a questão que eu queria trazer a vocês para a gente poder conversar sobre o seguinte. A USSA, galera, infelizmente, é uma prova mal feita. É uma prova mal feita, mal estruturada. Sendo sincero com vocês, é uma prova mal feita, mal estruturada, mal organizada. É um desserviço, mesmo assim. Eu vou ser bem sincero aqui, mesmo, não tem medo de nada, não. É bem sincero, eu tô bem sincero mesmo. É um desserviço. Um desserviço, realmente. Porque, cara, é muito complexo, porque, bicho, vocês entendem o que é que e fiz essa prova ano passado, e todo mundo que fez junto comigo se sentiu. Tem muita gente que perdeu essa questão por causa de uma coisa, sim, por causa de uma viagem, uma brisa da UPE, porque isso não existe, não, pô. Isso aí, tá ligado? Por que eu tô dizendo isso a vocês?
para vocês irem cientes de que é possível que exista uma questão assim, existem questões assim, tá certo? Não é para assustar ninguém, não, tá? Não tô dizendo que ninguém vai. Não, vai. Não, o João disse que a gente vai errar, o João disse que a gente vai. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que para vocês prepararem mesmo, para vocês estarem cientes de que essa possibilidade, de que a gente não tá fazendo aí uma prova que é justa, tá certo? Então, para a gente se preparar mesmo, até para vocês ficarem mais tranquilos mesmo, sabendo, para não ficar saindo dizendo, eu não consigo. Não, é assim que funciona. Não é assim que funciona. Inclusive, eu digo isso porque eu pensei assim. Eu fiquei muito mal quando saí da prova segundo dia da prova, porque eu pensei que tinha sido muito mal, que tinha ido muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Acabou que não fui, tá certo? Então, assim, não fiquem aí pensando nisso, sabe? Focando nessa questão. Quando terminar, relaxe, mas saiba também que esse tipo de questão pode cair. Então, não, eu tô dizendo isso para vocês não ficarem se cobrando muito depois, sabe? Para não ficar aí pensando muito nisso também, porque pode ser que seja uma questão assim, sabe? Aí, vê só, pra gente encerrar, só pra gente encerrar, porque já vai fazer 2 horas que a gente tá aqui, vamos pegar, vamos fazer 1 hora e meia só, né? Vamos pegar uma questão de, como é o nome? Educação física. Essa questão é bem fácil, essa aqui foi de boa. Considerando o contexto histórico retratado na imagem, que aqui no textinho, e na imagem, é correto afirmar que o skate surgiu como? E aí? Digam. Essa questão é bem tranquila. Mandem. Olha, foi muito rápido, velho. Essa questão é letra A, pô. Isso aí é bem tranquila, bem de boa mesmo. E retrata bastante a questão de educação física da UPE. As questões de educação física da UPE, no geral, são muito tranquilas mesmo, sabe? Mas até tem algumas, sim, que precisam um conhecimento da técnica, da prática em si. Teve uma de judô mesmo ano passado, eu acho. Foi ano passado ou foi outro ano? Que. Acho que. Não. Foi dessa prova, meu Deus? Foi, enfim, eu acho que foi do CSA, se eu não me engano. Que caiu a de judô, eu acho. Não lembro, realmente. Realmente não lembro, não. Mas, sabe, tem algumas que são mais complexas, mas no geral elas são assim, sabe? Elas não te cobram tanto do tempo, por exemplo, sabe? Cobra um pouco sabe, do que é o esporte em si. Você tem que conhecer os esportes. Inclusive, quem puder aí já dá uma olhada, tipo, nos fundamentos de cada um, saber o que é o basquete, futsal, algumas artes marciais também. Cara, eu acho que as coisas que me deu focar, sabe em quê? Ginástica, por causa da Olimpíada desse ano. As Olimpíadas, inclusive, é bem interessante esse tema, Olimpíadas, aí ginástica, artes marciais, aí judô, porque o judô teve um foco muito grande esse ano, aí pode ser que, né, não sei, tô chutando aqui as coisas que pode cair, que eu me lembro agora desse ano que poderia cair também. Judô, jiu-jitsu não, karatê também acho que não. Talvez karatê, por causa da fala da menina, que ela falou lá com aí, enfim, mas aí tem isso, tem. Aí, enfim, dá uma olhada em cada uma dessas aí para ver essa questão dos fundamentos de algumas mais famosas, sabe? Principalmente as que tiveram mais destaque esse ano, tá? Isso aí é uma boa dica aí. Mas no geral é isso, galera. Espero que vocês tenham aí gostado, tenham entendido tudo direitinho, tá certo? Foi mais, a aula de hoje realmente foi mais por uma questão de conhecer a prova, de saber como é que é o estilo de questão, tá certo? Então, eu vou até encerrar aqui a gravação, para a gente poder conversar um pouquinho. Rapidinho, só para a gente se vestir.